Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no BolaCast. O meu nome é João Pedro Fará e hoje vamos comentar sobre como os 4 clubes grandes do Rio chegam para o estadual. Antes de mais nada, eu peço para que você se inscreva aqui no canal, deixe o seu like e comente aqui embaixo se você gosta ou não do Campeonato Carioca. O Campeonato Carioca começa oficialmente agora, nesta terça-feira, com um jogo entre Boa Vista e Botafogo, o campeonato mais charmoso do Brasil. Começa agora com a disputa dos 4 grandes do Rio para ver quem vai ser o novo campeão carioca. Bom, e as 4 equipes grandes do futebol carioca chegam em situações completamente diferentes e no vídeo de hoje eu vou comentar um pouco sobre cada equipe e de que forma essas equipes chegam para a disputa do campeonato do Rio de Janeiro. Bom, para começar pelo Botafogo, o investidor John Textor chegou, começou a dar esperança aos torcedores alvinegros, né? Esperança de dias melhores com investimentos de futebol nas categorias de base, como ele próprio prometeu para os próximos anos. E essa empolgação da torcida é muito natural. E vem o time sendo comandado pelo Anderson Moreira, o técnico foi mantido no cargo. E, bom, junto do Eduardo Freeland, que é o diretor de futebol do Botafogo, vão tentar usar o Campeonato Carioca como uma preparação para a Série A do Campeonato Brasileiro, o Botafogo que subiu da Série B para a Série A. E as contratações do Botafogo foram pontuais, mas na minha opinião não foram contratações de mudança de patamar. O Alvinegro contratou o atacante Erisson, que veio do Brasil de Pelotas, disputou a última Série B também, assim como o Botafogo. O zagueiro Klaus, que veio do Ceará, teve passagens pelo Internacional e também pelo Juventude. O atacante Vinícius Lopes, do Goiás, que foi reserva há muito tempo na competição também na Série B do ano passado, mas vem para compor elenco. E o volante Fabinho, que vem do Ceará, um jogador já experiente, mas que, na minha opinião, assim como todos os nomes que chegaram do Botafogo até agora, é um jogador que vem para compor elenco, ele não vem para ser titular, até porque o Botafogo perdeu sim algumas peças, mas tem ali um esquema definido. Na minha opinião, precisa contratar mais para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série A, e existem negociações já pelo atacante Elkson, que é um grande ídolo da torcida do Botafogo, né? Não é um grande ídolo do clube, mas é um jogador identificado com o Botafogo, teve uma excelente passagem ali por volta de 2010. E o próprio John Textor, o novo investidor, prometeu novas contratações nos próximos 30 dias. E qual é o objetivo do Botafogo no Campeonato Carioca? Na minha opinião, é uma preparação para a equipe para disputar um torneio muito difícil, e é uma competição, né, a Série A do Campeonato Brasileiro, na qual o Botafogo sofreu muito nos últimos anos, foi rebaixado 2 vezes nos últimos 7 anos. Então, para ter estabilidade, para o próprio investidor norte-americano sentir como funciona o Campeonato Brasileiro, é preciso ter mais investimentos. Então, o Botafogo estreia na próxima terça-feira contra o Boa Vista, fora de casa. E a torcida está muito empolgada com o novo investidor e com os investimentos que, com certeza, assinados, vão chegar para o Botafogo e fazer, quem sabe, um time competitivo para disputar a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Já o Flamengo, sob o comando do português Paulo Sousa, entra muito pressionado sim para o Campeonato Carioca, venceu os últimos 3 e vai em busca do tetracampeonato. As 2 derrotas, né, as 2 perdas de títulos, tanto no Campeonato Brasileiro de 2021, tanto na final da Copa Libertadores da América, também em 2021 para o Palmeiras, fez com que o Flamengo tivesse mais pressão ainda da própria torcida para que conquiste todos os títulos possíveis na edição de 2022. E as contratações até agora, na minha opinião, foram as renovações. O Arrascaeta, o uruguaio, o melhor jogador do Flamengo, o jogador mais genial, com mais visão de jogo, renovou até 2026. Então, o Flamengo consegue manter um jogador extremamente importante, que tem problemas sim musculares, problemas de convocação, problemas de lesão, mas quando entra em campo, para mim, é um dos melhores jogadores em atividade do futebol brasileiro. A principal contratação foi, como eu falei, o técnico português, que já começou a implementar o estilo de jogo nos treinos. A gente vê as reportagens do Globoesporte.com e de quem acompanha o dia a dia do Flamengo, que ele é um técnico que gosta muito de ter um ambiente leve. Ele promoveu encontro entre os jogadores depois do treino. Mas o Flamengo entra no Campeonato Carioca com essa pressão de ter que conquistar o tetracampeonato Carioca. Um time muito forte, que manteve a base, que teve sucesso nos últimos anos, até porque ficar em segundo lugar é ruim, é claro, o torcedor não gosta, mas é importante sim para manter o time no topo. Além da renovação do Arrascaeta, para que eu não esqueça de falar, o Flamengo comprou parte dos direitos do volante Thiago Maia, que pertence ao Lille,
E assim como o Arrascaeta é um jogador importante para o elenco, se estiver bem fisicamente, não sofrer com lesões como ele sofreu nessa última temporada, pode ajudar muito o Flamengo na conquista de títulos na edição de 2022, tanto do Campeonato Brasileiro, como da Copa do Brasil e como da Libertadores da América. A saída do Flamengo foi do atacante Kennedy, que voltou para o Chelsea depois de um pedido da equipe inglesa. Ele não rendeu muito bem pelo Flamengo, para mim teve jogos muito ruins. E aí, como a equipe pediu o retorno imediato, porque era um jogador emprestado ao Flamengo, ele sai da equipe rubro-negra e não é mais atleta do clube carioca. O Flamengo ainda tenta um goleiro e um ponta para incrementar ainda mais o elenco, mas, ao que tudo indica, o elenco base vai ser o mesmo dos últimos anos, conhecido por Diego Alves, Felipe Luiz, a zaga agora com Davi Luiz, e, enfim, tem o Diego, o Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta, o Ilharão. Mas eu acho ainda isso muito perigoso, porque o alto número de lesões do Flamengo pesou muito nessa última temporada, e vamos ver como a diretoria vai se mexer na escolha de reforços, para que não perca muito quando houver lesão de jogador ou convocação, como por exemplo já tem agora. O Gabigol viajou para Quito para jogar as eliminatórias, então ele já desfalca o Flamengo no início do Campeonato Carioca. Então o objetivo da equipe rubro-negra é acertar toda o time, o 11 inicial, com o perfil do Paulo Souza, o novo treinador, para a disputa sim dos campeonatos mais importantes, que são a Libertadores da América, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Não se pode descartar o Carioca. O Flamengo vai sim em busca do tetracampeonato, feito que só o Botafogo conseguiu até agora no estado do Rio de Janeiro. E sim, é a equipe muito mais forte do que todas as outras, mas não é tão mais forte como era em relação ao Fluminense, que eu vou falar agora, que também se reforçou muito bem para a disputa da pré-Libertadores, que já começa agora em fevereiro. O Fluminense enfrenta o Milionários, e se reforçou com o Germancano, atacante, o Felipe Melo, volante do Palmeiras, o William Bigode, atacante muito vencedor do Palmeiras, o Natan, que ganhou tudo agora com o Galo, mas era um jogador importante para a reserva, o goleiro Fábio, que saiu do Cruzeiro, até meio brigado, um dos maiores ídolos da equipe mineira, o lateral esquerdo Mário Pineda, o Davi Duarte, um zagueiro do Goiás, Cristiano, que veio do Sheriff, que disputou também a Champions League. Achei que o Fluminense contratou muito bem sim, tem atletas com perfil de mais idade, só que eu acredito que junto dos jovens, como Luiz Henrique, André, Martinelli, enfim, todos os jovens que Laranjeiras promove, Xerém promove para o mundo, o Fluminense vai ter uma mescla boa de um time titular ali, com bons reservas para a disputa de uma competição e já de um enfrentamento muito difícil contra o Milionários. O grande trunfo do Fluminense é utilizar o Campeonato Carioca, sob o comando do Abel Braga, que voltou ao Fluminense já pela quarta vez na história, é escolher essa equipe titular. O Cano vai iniciar ou vai ser o Fred? Dá para jogar Natan, Cano, William e Fred? Acho que fica difícil. E quem vai ser ali a zaga? Vai ter o David Braz com o Nino? E o goleiro, Fábio, vai jogar ou vai ser o Marcos Felipe? Então, acredito que o Fluminense vai usar o Campeonato Carioca para afinar a equipe para o jogo agora, já em fevereiro, batendo a porta da pré-Libertadores, para que o Fluminense consiga avançar e depois, com outro confronto, consiga, enfim, chegar à fase de grupos. Então, o Fluminense estreia contra o Bangu às 21 horas na próxima quinta-feira, estreia da equipe tricolor no Campeonato Carioca. E por último, vamos falar do Vasco da Gama, que para mim é a equipe com menos qualidade dentre as quatro do Rio, é sim a quarta força, é inegável. Ficou na Série B, não conseguiu subir assim como o Botafogo, e em meio à discussão de se o clube vai se tornar um clube empresa ou não, o Osmaltino contratou 11 reforços para a Série B. Os meus destaques são o volante Yuri e o goleiro Thiago Rodrigues, que vieram do CSA. Foram sim grandes jogadores na quase classificação do CSA, também a primeira divisão. Eu estava presente no jogo entre Vasco 0 e CSA 3, e foi uma grande partida desses dois jogadores. Foram destaques sim da equipe e chegaram para o Vasco para ver se o clube consegue retornar à elite do futebol brasileiro. Além dele, contratou Raniel, Vitinho, Matheus Barbosa, Anderson Conceição, Luiz Cangal, enfim. São jogadores que não são da altura do Vasco, mas que o momento obriga a equipe cruzmaltina a contratar atletas de nível inferior, mas que consigam fazer um 11 inicial, treinado pelo Zé Ricardo, para que consiga subir a primeira divisão. Assim como todas as equipes que eu falei anteriormente, o Vasco também precisa de entrosamento e vai usar o Campeonato Carioca, por que não, para montar esse time inicial, para ver se consegue subir a primeira divisão. Vai ser uma missão árdua, vai ser uma missão difícil, mas o Campeonato Carioca vai servir para o Vasco como treino
O Vasco já perdeu um jogo treino para o Audax Rio por 2-0, então a torcida já está muito preocupada e ansiosa para ver qual vai ser o time, a disputa do Campeonato Carioca, da Copa do Brasil e da Série B, que são os campeonatos que o Cruz Maltino tem pela frente. A estreia vai ser contra o Volta Redonda na próxima quarta-feira, em Volta Redonda, às 18 horas. Bom, essa foi a minha análise sobre como as 4 equipes do Rio chegam à disputa do Campeonato Carioca, o campeonato mais charmoso do Rio de Janeiro, mas que é alvo de muitas críticas, principalmente pelas últimas edições terem muitos jogos e jogos de menos qualidade, é verdade, em relação a campeonatos nacionais. Então eu quero saber agora de você, se você gosta do Campeonato Carioca, se você vai acompanhar o seu time nesses jogos, ou se você acha que realmente o campeonato é feito como teste, como treino para as equipes grandes do Rio de Janeiro. Deixe aqui embaixo nos comentários, não se esqueça de se inscrever no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo para que outras pessoas possam assistir o conteúdo. Valeu, muito obrigado e até o próximo vídeo.